Vejamos as imagens T2. Primeiro enviamos um pulso de 90 graus resultando em alguma magnetização transversal. Imediatamente após o pulso de 90 graus temos um máximo de magnetização transversal. No entanto, esta magnetização transversa desaparece devido aos efeitos T2. A rapidez com que a magnetização transversa desaparece pode ser vista numa curva T2. A curva que começa em 0, que é o tempo imediatamente após o pulso de 90 graus ser desligado. Quando esperamos um determinado tempo, TE sobre 2, para enviar um pulso de 180 graus, a magnetização transversal será menor. Após esperar outro tempo, TE sobre 2, que é TE após o pulso de 90 graus ter sido desligado, recebemos um sinal, o spin echo. A intensidade do eco é dada pela curva T2 no tempo TE. O tempo entre o pulso de 90 graus e o spin echo é chamado de TE ou tempo de eco. O tempo de TE pode ser definido pelo radiologista. E como podemos ver pela curva T2, TE influencia o sinal resultante e, portanto, a imagem. Quanto mais curto for TE, mais forte será o sinal que obtemos do tecido. Para obtermos o melhor sinal possível, devemos usar um TE curto, uma vez que com TE longos perdemos intensidade de sinal. No entanto, com TE curtos também temos um problema. Vejamos estes dois tecidos. O tecido B, que é a água, ou LCR, tem um T2 mais longo que o tecido A, que é o cérebro. Ambas as curvas T2 começam exatamente no mesmo ponto. Ambas as curvas T2 começam exatamente no mesmo ponto. Se esperarmos por um TE curto, a diferença de intensidade de sinal entre o tecido A e B é muito pequena. Ambos os tecidos são muito difíceis de distinguir, uma vez que existe pouco contraste, que é a diferença de intensidade de sinal dos tecidos. Consequentemente, com TE curto, as diferenças T2 não influenciam muito o contraste dos tecidos. Como ambas as curvas divergem, com um TE mais longo, a diferença das curvas T2 e, portanto, a diferença de sinal, ou seja, contraste, é mais pronunciada. Portanto, poderá ser útil esperar por um TE mais longo. A imagem resultante é, portanto, bastante ponderada em T2. Mas, se esperarmos demasiado, a intensidade de sinal será cada vez mais baixa. A razão sinal-ruído começa a ser cada vez menor e a imagem ganha muito grão. Um exemplo para ilustrar este problema da razão sinal-ruído: quando recebemos um sinal de rádio da rádio local que nos dá um bom sinal, podemos ter a música alta com muito pouco ruído de estática. Quando nos afastamos, a intensidade do sinal de rádio começa a ficar mais fraca e começamos a ter mais ruído. E se nos afastarmos demasiado, o ruído torna-se demasiado elevado e mal percebemos a música. Isto é o mesmo para o sinal de RM. Existe sempre ruído no sistema. No entanto, quando o sinal é forte, isso não tem grande influência. No entanto, quanto mais fraco for o sinal, mais difícil se torna diferenciá-lo do ruído de fundo.